Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. O nosso querido jornalista Anderson Oliveira nos presenteou com algo que talvez a população de Conquista que pôde saber já tenha esquecido. Quer dizer que eu recebi também do Anderson, algum tempo atrás, o prefeito Wesley Guzmão ainda era vivo, uma entrevista do professor Valdenor Pereira à Rádio Clube. Eu queria dizer aos senhores, antes de qualquer coisa, o seguinte. Na Bahia teve um filósofo, senador e governador da Bahia chamado Otávio Mangabeira. Octávio Mangabeira. E ele disse o seguinte: qualquer coisa de ruim que aconteça no mundo, por certo, haverá um precedente na Bahia. E aí eu quero aproveitar para dizer o seguinte. Os acontecimentos envolvendo as professoras do SIMP, já havia precedente na Rádio Clube de Conquista. E eu vou falar sobre isso com você, porque se existe uma coisa em mim, é a indignação quando alguma injustiça é cometida. E vou mostrar de que todas as situações que Vitória da Conquista teve uma pessoa qualquer, injustiçada em qualquer lugar, eu sempre me coloquei para defendê-la. E isso acontece desde os tempos da minha escola, que quando um colega era injustiçado, quem ia peitar o diretor era Paulo Nunes. E quem me conhece sabe disso. Não sei se eu terei tempo de contar tudo aqui. Mas nós tivemos um episódio na escola normal acontecido com meu amigo, fazia parte da minha turma Butantã da escola normal, Roberto Ferreira Vilas Boas. Ele é muito valente, inclusive foi o único colega que eu briguei na minha vida, foi Roberto. No primeiro ano de ginásio ele resolveu me dar um chute na perna e eu dei um murro nele, criança, não sei nem bem por que aconteceu. Entretanto, numa prova de biologia com o professor Aloísio Barriguinha, eu não entendi por que o desentendimento, e Roberto encarou o professor Aloísio. Estava errada a atitude do nosso colega Roberto. Aí Roberto foi expulso da sala, e também a história de ser expulso da escola normal. E eu fui interceder ao nosso diretor da escola, sisudo, professor doutor Arthur Seixas. E ele me disse que o encaminhamento seria feito através de 3 advogados. E assim o foi. O Adi Barbosa Bulos, Walter Santos e eu não me recordo o terceiro advogado. Quanto ao Adi Bulos, eu fui interceder em favor do meu colega. Tinha amizade com ele, inclusive os meus primeiros dinheiros na vida eu ganhei com o Adi Bulos quando eu entregava as cartas convites às pessoas a quem ele deveria tratar no seu escritório. Mas o Adi, não sei qual foi o voto dele ou não, conversamos muito, ele não deixou transparecer que tipo de atitude teria. E, infelizmente, nós perdemos aquele colega brilhante, que, como eu já disse aos senhores aqui, eu tive a felicidade de pertencer a uma turma na escola normal que eu acredito que dificilmente se repetiu. 44 alunos que começaram no primeiro ano científico e todos foram bem-sucedidos no que queria, na área de saúde, na área de educação, na área do direito, da engenharia, enfim, e Roberto é um dos da nossa área de engenharia, que outros tantos também acompanharam. Bom, antes de entrar no assunto desse presente do nosso querido Anderson Oliveira, que ele de maneira, não sei como dizer, ele joga um pouquinho de gasolina onde já tem um fogo grande. Mas nos dará a possibilidade de esclarecer ao povo de Conquista
que o que dizia Otávio Mangabeira é real. Mas antes, eu quero que você continue apoiando o canal do Paulo Nunes. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Eu sei que chegaremos. Eu nunca duvidei que chegaríamos. E não chegamos ainda, mas chegaremos sim. Porque você que me ouve, você que gosta de pensar, você que discorda de mim, e respeitosamente eu lhe atendo. Você que se lembra do meu tempo de Rádio Clube, Bandeirantes, Melodia e Brasil, onde ninguém jamais foi humilhado, ninguém teve a palavra cortada, porque isso não significa ser partidário ou não. Isso significa, antes de qualquer coisa, amigos e amigas, berço. Mas berço não é sinônimo de riqueza. Tem gente que acha que o cara que tem berço é porque é rico. Engano. Tem muito rico mal educado. Eu brinco muito com uma amiga minha quando vou lá almoçar e a casa dela é frequentada por pessoas, em tese, autoridades, que aí eu fico falando, fazendo os comentários sobre como a mesa é posta dentro dos ditames de uma educação inglesa, né? Então, antes de entrar no assunto, eu quero pedir a você que 848, tá pouco, não tá? Mas eu quero agradecer a todos os 848, dizendo que eu quero que com esse áudio nós cheguemos pelo menos a 860. Porque eu noto cada áudio, cada vídeo que a gente faz, há simplesmente a adesão de mais pessoas. Isso nos agrada e quero voltar a pedir que aperte o sininho. É bom demais, porque aí você vai receber automaticamente qualquer vídeo que eu grave aqui. Bom, falado isso, nós vamos ao assunto. O professor Valdenor Pereira, de maneira leviana, acusado quase que diariamente na Rádio Clube de Conquista. Eu digo isso porque aparecem as informações no WhatsApp. E aí, Anderson, Jânio Freitas e mais 2 pessoas mandam para mim. Mas, atentando para o assunto, eu olho. Vi os achincalhes feitos ao professor Valdenor Pereira, com uma ideia distorcida do que é um deputado federal, do que é um deputado estadual e do que é um vereador. E eu falarei de novo para vocês, mais adiante, o que é emenda parlamentar. Porque por mais que a gente fale aqui para a pessoa comum, eu não estou querendo dizer que a pessoa que não é jornalista seja comum. Eu quero dizer assim, aquelas pessoas que não são militantes da política, do trabalho político, que cabe a jornalistas, sim, entenderem, cabe também a radialista. Radialista precisa entender que tem que estudar. Estudar não quer dizer academia, não. Estudar quer dizer estar olhando sempre, estar lendo sempre para não falar bobagem, mentiras, enganos, e o pior de tudo não é isso. Vitória da Conquista tem radialista contestando alguém que está falando certo e o radialista dizendo que está errado sem conhecimento algum. Eu vi um radialista um dia desse, Vitória da Conquista, explicar o que era taxa Selic e eu quase morri de vergonha. Estava dirigindo ao lado de um colega de Salvador e disse, rapaz, é isso que é aqui? Eu falei, pô, ele está dizendo que é isso, o que é que eu vou fazer? Bom, então, o professor Valdenor, todos conhecem, é um príncipe. Valdenor, é claro que em momentos ou outros, você altera a sua voz. Você teve seu tempo de DCA, você teve seu tempo de estudante, você teve seu tempo de brigas estudantis no bom sentido. Claro, as palavras de ordens têm que ser ditas, senão ninguém ouve. E aí, essas lutas todas travadas por Valdenor, por Alice Portugal, por Elias Dourado, por Geraldo Preto
Geraldo Preto que eu falo, gente, olha, é Geraldo Botelho, mas eu tenho autoridade para chamá-lo de Preto. Geraldo Reis, Emilson Piau, e por aí vai, outros tantos, né? Mas, como reitor da Universidade Federal 2 vezes, um cidadão cordato, educado, finíssimo, né? Deputado estadual 2 vezes, deputado federal 3 vezes. Será que um cidadão desse não tem experiência em nada? Pois é. Mas Valdenor Pereira não tem, que isso não depende da pessoa. Valdenor Pereira não é Elkson Soares e nem é Sebastião Castro. E aí, Valdenor foi convidado, depois de solicitar um direito de resposta, que no meu modesto entendimento deveria ter pedido à justiça, porque aí você desobriga a presença dos algozes no estúdio. Assim como no passado, o Dr. Rui Medeiros fez com Erzen Guzmão Pereira. Pediu o direito de resposta e o Erzen estava lá e ele mandou descer. Direito de resposta não cabe à parte. E aí, como o professor Valdenor pediu o direito de resposta, veja quem? O Washington, o senhor Washington, não vou chamá-lo de doutor porque ele não é doutor. E eu aprendi isso com minha filha, que não aceita ser chamada de doutora por ser advogada e 2 vezes mestra em direito, mas não aceita ser chamada de doutora enquanto ela não conclui o seu doutorado, onde ela faz na França e daqui 2 anos estará concluído. Bom, falando isso, esses 2 cidadãos levaram o professor Valdenor para lá e eu disse a alguns amigos que não iria adiantar nada pela postura elegante e educada de Valdenor Pereira, diante de 2 pessoas cuja educação não possuem, infelizmente. Todos sabem que Paulo Nunes não tem receio de dizer o que pensa. E aí, então, os senhores terão a oportunidade, que eu recebi esse presente de Anderson Oliveira agora, uma entrevista feita há muito tempo, eu não consigo recordar a data. Eu sei que o prefeito ainda era o senhor Erzen Guzmão Pereira. Mas sintam o que eu vou dizer. Uma vergonha para o jornalismo. Com todas as letras. Não é possível, dentro da imprensa, e aí no caso lá do radialismo, que tem uma conotação de jornalismo, embora nos pareça que nenhum dos dois tem qualquer preparação para conduzir a coisa nesse sentido. E aí então, o professor Valdenor, apesar de ter explicado, as pessoas deram uma de João sem braço, olha o que eu estou falando aqui, de Cerca Lourenço, para tentar manchar a história de um cidadão que teve 120 mil votos, e isso incomoda a quem patrocina esses cidadãos. Essa é que é a realidade. Você não pode defender como canino o seu patrão. Pode até fazê-lo em qualquer outra profissão, mas não pode ser no microfone de rádio. É minha opinião. Quem bota canga em Paulo Nunes? Ninguém nesse mundo. Quem diz a Paulo Nunes o que ele tem que falar? Ninguém nesse mundo. Agora, quem em Vitória da Conquista teve na banca de Paulo Nunes, como diz meu querido Paulo Pires, na sua, esqueci o nome que ele usa, na sua cátedra, que foi maltratado. O professor Valdenor Pereira foi ofendido no meu programa, que é o meu programa ao vivo, onde um outro professor fez uma acusação leviana. A única coisa que eu disse foi o seguinte: companheiro, isso aqui é para fazer uma entrevista. O senhor está fazendo uma acusação desmedida. Terei que dar a oportunidade ao professor Valdenor de fazer a defesa. Acontece que o professor Valdenor me ligou
E no dia que ele queria fazer a resposta, eu estava com um programa cheio de gente já marcado. Falei, professor, amanhã é sexta-feira, vamos deixar para segunda, porque eu estou com um programa cheio. Realmente era verdade. Aí ele disse, ô Paulo, o cidadão me acusou e mentiu na quinta-feira, deu um jeito aí, eu tive que transferir tudo que tinha e coloquei o professor Valdenor na sexta-feira. Ele está vivo. Politicamente, ele sabe disso, era meu adversário, eu era assessor do deputado Coriolano Salles, eu lutava contra ele. Quantas vezes encontrei o professor Valdenor na Câmara de Vereadores de Conquista, ele de um lado e eu de outro? Não tinha agressão. E o professor Valdenor ficou lá, fez a resposta, agradeceu. Em momento algum, eu interrompi o professor. O cidadão, e nem fui eu que fiz a acusação. Se eu fizesse, eu ouviria tranquilamente. Agora, o que eu vou mostrar para os senhores, para e passo, e os senhores não terão nenhum pedacinho hoje, porque eu não sei fazer esses cortes em áudio para incluir no vídeo. Eu vou mostrar para os senhores a entrevista feita por Humberto Pinheiro e Washington Rodrigues com Valdenor Pereira, que requereu um direito de resposta, que na verdade não foi direito de resposta, foi um achincalhe, e os senhores vão notar. Se depois de assistirem cada pedaço, e se quiserem assistir completo, pode olhar no blog do Anderson, estou fazendo a propaganda aqui para ele. É porque é mais de 1 hora. Mas eu vou cortar porque eu vou intercalar os comentários. Coisas vergonhosas foram ditas. Coisas que o despreparo, sinceramente, não há como mensurar. Pelo amor de Deus, como é que um radialista se acha no direito de dizer a um deputado federal que tem uma emenda parlamentar? O que significa dizer? Essa emenda é individual, cabe a ele, exclusivamente a ele, destinar esses recursos para onde quiser. Aí aparece alguém que não tem nada a ver com peixe e começa a dar aula a um professor, dizendo, porque eu acho que o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O senhor não acha nada, então se candidate, vire deputado e vai fazer. E mesmo assim, o que dá para sentir, os senhores vão ver, em todos os pedaços, os cortes que eu vou dar, que a clara intenção, o jogo bruto, parecia obscuro, mas para mim estava claro, era de que o professor Valdenor Pereira, com seus 22 milhões de reais destinados à vitória da conquista, fossem colocados na mão do prefeito da cidade. Ora, como é que você está num programa de rádio defendendo que um deputado federal ou estadual do partido contrário simplesmente pegue todo o seu recurso de emenda individual, não é outra coisa não, e entregue ao prefeito contrário e diga, olha, está aqui. Onde é que você viu isso? Onde é que existe isso? Claro que você pode colocar como de fato colocou, mas não todo. E aí o cidadão diz assim, numa das partes, ora, 9 milhões de coisas para o hospital de base? Não foi para os cofres da Prefeitura de Conquista? Que interesse é esse? Que as coisas chegassem no cofre da Prefeitura de Conquista? Sinceramente, sou estranho. E o que é mais leviano ainda, colocou no ar, dizendo que as emendas parlamentares do professor Valdenor visavam atender ao vereador Fernando Jacaré. Ainda que fosse assim. Agora eu pergunto aos senhores. Os senhores sabem de uma praça de campo de terra que tem na UB6, não sabe? Que dia os senhores ouviram
na Rádio Clube de Conquista, na Prefeitura de Conquista, alguém dizer que aquele campinho que foi feito, que foi arrumado lá, através de emenda parlamentar de Valdenor Pereira, foi dita à cidade, tanto pelo governo, que aí está, na sequência, como pelos esses dois rapazes da Rádio Clube. Se alguém encontrar uma gravação, pode ter certeza que eu dou um picolé do meu cantinho ou então da sorveteria Marajoara. E se não gostar, eu vou lá na 2 de julho e pego o picolé da sorveteria 2 de julho. Não gostando, eu vou na Ribeira e pego o picolé da Ribeira, que são os famosos. E se ficar zangado de tudo isso, eu prometo pagar um jantar na cantina da Lua, com o maior prazer. Mas eu posso dizer aos senhores, nunca. O que foi dito à cidade de Vitória da Conquista, e aí eu não estou dizendo que foram eles, foi que aquilo ali era a obra do governo Erzen Guzmão. Pergunte a qualquer pessoa na URB 6 se aquela emenda que proporcionou aquele campo de terra que tem na URB 6, alguém sabe que foi emenda do professor Valdenor Pereira. Se você chegar lá, eles vão dizer que é obra do prefeito. Uma pracinha, um negócio de futebol. Bom, essa é a introdução. Eu sei que está grande, mas vocês, quando ouvirem, vocês vão ver e vão ouvir se eu estou certo ou não. Confesso aos senhores. Olha, que eu sou jornalista desde 1987. Toda a vida registrado automaticamente. Todos sabem que eu não fui à academia fazer o curso de jornalismo. Mas se alguém entender que eu preciso, eu vou. Posso fazer esse atendimento. E aí, por consequência, eu fiquei no time de Samuel Celestino, que, advogado como eu, abraçou a carreira de jornalismo, como Vilas Boas Corrêa, como Rui Barbosa, lá no passado, claro, sem comparação na inteligência, né? E outros tantos advogados, filósofos, como sociólogos, como Fernando Henrique, José Serra, que escreviam para jornais, e também lembrando que os dois editorialistas da Folha de São Paulo, que foi quem provocou o reconhecimento da profissão de jornalista para quem tem esse tipo de saber e de se fazer respeitar, que fossem considerados por lei como jornalistas. E a partir disso, nós vínhamos renovando o nosso registro até termos o registro definitivo com o número 5848, que se você entrar na internet e entrar no Ministério do Trabalho, encontrará, botando esse registro, jornalista Paulo Nunes da Silva, de Vitória da Conquista, e o meu CPF. Mas isso também não me faz melhor do que ninguém. Até porque eu não sabia de rádio, eu fui para lá e deu certo, não deu? Quem esqueceu a participação de Paulo Nunes no rádio, que não haverá retorno. Coisa boa você não pode fazer 2 vezes, que a segunda vez pode sair ruim. Então, meus caros e minhas caras, eu fiz essa longa conversa com você para dizer que algumas coisas desse tipo aconteceram nessa entrevista, que foi praticamente um ringue. Eu estava ali agora, ouvindo com um amigo, e ele disse: Paulo Nunes, você tem coragem de botar no vídeo que você vai gravar que isso aí é um cabaré? Eu falei: não é a palavra pesada. Ele disse: rapaz, isso não é entrevista, né? Esses dois rapazes são jornalistas? Eu falei: eles dizem que são. Mas o professor Valdenor, às vezes, com muita gentileza, pediu. Agora, cidadão dizer que Valdenor Pereira, e é Humberto Pinheiro, comete uma crueldade com Vitória da Conquista, que o elege a 5 vezes.
eu acho que quem está cometendo a crueldade com Conquista é Humberto Pinheiro. Humberto Pinheiro, na eleição de 2012, gravou um vídeo e defenestrou o senhor Erzen Guzmão, que, segundo Erzen, era quem amparava Humberto Pinheiro na Rádio Clube. Ele que me disse. Já morreu, não vai poder confirmar. Mas todo mundo sabe que ele conversava muito comigo. Então, olha a Conquista, o que nós estamos assistindo. O deputado federal, ele não tem por missão precípua colocar a emenda para fazer conserto de rua. Mesmo assim, fazendo essas obras tantas que eu disse, sem se preocupar em fazer propaganda, como o caso da veredinha, que eu disse, a emenda dele pavimentou a veredinha toda. Ele nem lá foi para dizer que foi ele. Enquanto isso, ficou por conta da prefeitura, a prefeitura disse que foi ela. Então quem é cruel? E mesmo assim, esses dois rapazes não reconheceram. Disseram, não, deputado, não adianta o senhor colocar 23 milhões de emenda que não entrar no cofre da prefeitura. Eu estou aqui abismado. Por que tem que ser no cofre da prefeitura? Não pode ser na UESB, não pode ser no batalhão da polícia, não pode ser na Santa Casa de Misericórdia, não pode ser no hospital de base, não pode ser na policlínica. O cidadão parece que não conhece Conquista. Conquista é cosmopolita. Não existe Conquista sem Itambé, sem Itapetinga, sem Ribeirão do Largo, Barra do Choça, Planalto, Poções. Por quê? Se o senhor não fosse tão ignorante, deveria entender a história de Conquista, que aqui é o sertão da ressaca. Nosso território original começava em Floresta Azul, perto de Itororó, e chegava até Manuel Vitorino, que foi exatamente na Cachoeira de Mané Roque que o explorador de Conquista morreu. Depois, as coisas foram evoluindo e o território foi diminuindo por questões administrativas. Mas quem é de Tarantinha de Conquista, quem é de Potiraguá, quem é de Encruzilhada, quem é de Itambé, quem é de Cândido Salles, Belo Campo, Planalto, Poções, Ibicuí, Guaí, Bom Jesus da Serra, Manuel Vitorino. Caramba! A nossa família, ela toda entrincheirada nessas coisas. E essas pessoas fizeram Vitória da Conquista. Olha o pessoal de São Miguel das Matas, de Amargosa, meu amigo Said Suf, lá da Arábia, né? Panteles da Grécia, Jorge Glass dos Estados Unidos, o pai de Zé Itamário, seu Antônio Oliveira, que não era Antônio Oliveira, árabe, aceitou vir morar em Conquista, Jaldo Jabu, Fernando Zameluti, que a família originária lá era. Quer dizer, olha só a bobagem que é falada, colocar um dinheiro no negócio do hospital de base não é para Conquista, porque atende a toda a região. Ora, nós precisamos de professores em Conquista ou de ignorantes para tentar ensinar ao povo de Conquista de maneira errada. Amanhã eu vou tentar colocar o primeiro recorte. Se eu não conseguir alguém que faça para mim, eu vou fazer um outro comentário, agora bem mais curto, coisa de 8 minutos, pontuando algumas coisas dessa fatídica, famigerada entrevista, que não foi entrevista, não foi direito de resposta. Foi uma confusão entre 3 pessoas, uma no meio, sofrendo ataques, achincalhes e idiotices, sinceramente, dos dois lados contrários. O cidadão dizer a um administrador público, gestor por 8 anos em uma universidade, professor doutor, que para você fazer um contrato com a Caixa Econômica, para tomar um dinheiro emprestado, é a Caixa Econômica que vai olhar qual é a rua que você está dizendo que está colocando? Pelo amor de Deus. E discutir dizendo que está certo? Espera aí.
Qual é a lógica? Quem falou que o prefeito tem que dizer à Caixa Econômica qual é a rua que ele vai colocar? Não. Ele teve que dizer à Câmara de Vereadores para aprovar o projeto. Mas, para tomar o dinheiro da Caixa Econômica, ele não precisa dizer rua nenhuma. Ele apenas precisa depois provar em quais lugares colocou. Mas ele não precisa simplesmente, porque se fosse dessa maneira, você não pegava uma emenda de governo, o orçamento de governo, e aplicava em outro. Você tem aquelas emendas que são emenda ou dinheiro do orçamento que é para um determinado local, mas você tem abertura para aplicar em qualquer outro lugar. Por exemplo, o dinheiro do Finisa era para poder pavimentar o Renato Magalhães todo. Vá na Caixa Econômica, Washington Rodrigues e Humberto Pinheiro, e veja se não está aprovado lá o trabalho feito pelo prefeito Ezen Guzmão. Aí depois vocês dois saem de lá e vão no Renato Magalhães e observa se faltam ou não faltam 14 ruas. Significa dizer que a Caixa Econômica emprestou o dinheiro pelo gasto, e se a prefeitura mostrou que gastou a quantidade de asfalto lastreada ali nas notas fiscais normais e nos pagamentos de serviço que fez, a Caixa se dá por satisfeito. Acabou. É assim que funciona. Agora, para se discutir alguma coisa, é preciso você ter base. Como é que você peita um deputado federal e diz que o deputado federal está errado numa discussão de uma coisa que ele entende? E você que nunca viu o assunto? Antigamente, Conquista, você chegava na rua de Conquista e tinha umas placas assim: advogado, causas cíveis, trabalhistas e criminais. Aí eu tenho um amigo aqui, muito advogado, velho advogado, e é muito gozador, dizia assim: ô Paulo, toda vez que está escrito aí, não serve para nenhuma das três. Porque a vastidão que é o direito é coisa enorme e ninguém pode dominar o direito completo. Por isso que você tem hoje advogados da área de família, advogados trabalhistas, advogados criminais, advogados cíveis, advogados especializados em família. Não é assim? Pois é. Tá bom, falei um monte. Espero que os senhores ouçam. Eu sei que vocês estão querendo ouvir o que eu estou dizendo, mas se eu falei 32 minutos e 48 segundos, tem a entrevista. Vocês podem acessar o blog do Anderson e ouvir a entrevista toda. É 1h15. Pronto. E aí depois você ouve meu comentário, tá certo? Bom dia.